Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Raidson, né? Estou aqui com o Rafael, o Jorge, a Vanessa aqui. Estás ouvindo, não estás? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu é que não A gente ouço. vai, tá, a gente vai dar continuidade à leitura aqui da Ética Nicômaco, do livro 4, né? Só lembrando que Pronto, eu. o... o só um segundo. Não Deixa-me consegue ouvir, ver não, aqui Jorge? Não consegue ouvir? o som. Ah, só lembrando que a virtude para o Aristóteles é o meio termo entre a Não falta sei. e o excesso, né? E a gente vai dar continuidade à leitura aqui. Já consegue ouvir a gente, Jorge? Consegue ouvir, Jorge? Pô, não. Consegue ouvir a gente no mic, Jorge? Não, não, não. Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês. Ah, opa, cadê a coleguinha? E a coleguinha caiu, Rafael. Pois é. Pronto, já te ouço. Mas Já te ouço, já te ouço. tá dando para ouvir, Jorge? Tá, sim, 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 sim. Tá. Ah, então vamos lá, né? Começar a ler. Sim, sim. Nas Eu estive. reuniões, no convívio social e no relacionamento por meio de palavras ou atos, algumas pessoas são consideradas amáveis. Por exemplo, as que para agradar elogiam a todos e nunca fazem objeções, pensando que seu dever é não desagradar as pessoas com as quais entram em contato. Aquelas que, ao contrário, fazem objeções a tudo e não têm a mínima preocupação com o desagrado que causam. São chamadas intratáveis e altercadoras. É óbvio que ambas as disposições descritas são condenáveis e que o meio termo é louvável. A tendência a concordar com o que se deve e a discordar do que se deve, como se deve, mas esta disposição ainda não recebeu um nome, embora ela se assemelhe muito à amizade. Com efeito, as pessoas que se enquadram no meio termo se assemelham muito àquelas que, com complemento da afeição, chamamos de bons amigos. Mas tal disposição difere da amizade pela ausência de emoção e afeição na convivência, pois uma pessoa com este caráter comporta-se em relação a tudo da maneira certa, não por um sentimento pessoal de amor ou de ódio, mas por amabilidade natural. Ela terá este comportamento tanto em relação às pessoas que conhece quanto às que não conhece, em relação às pessoas íntimas e às que não são. Em cada um destes casos, todavia, ela se conduzirá da maneira mais conveniente em face das circunstâncias. Realmente, não é apropriado ter as mesmas atenções em relação a pessoas íntimas e a pessoas estranhas. Nem são as mesmas as condições que justificam desgostá-las. Dissemos de um modo geral que as pessoas amáveis convivem com as demais da maneira certa.
mas é com vistas ao que é honroso e conveniente que elas visam a não causar desgostos ou a contribuir para o prazer. Elas parecem efetivamente preocupadas com os prazeres e desgostos no convívio social, e sempre que não lhes for honroso ou for prejudicial contribuir para o prazer, elas se recusarão a fazê-lo, e darão preferência até a causar desgosto. De maneira idêntica, se sua aquiescência quanto às ações de outras pessoas puder trazer desonra, e não pequena, ou danos a outras pessoas, enquanto sua oposição pode trazer apenas um certo aborrecimento, as pessoas amáveis não aquecerão e até desaprovarão tais ações. Elas conviverão de maneiras diferentes com pessoas de alta categoria e com pessoas simples, com conhecidos mais chegados e mais distantes. O mesmo se aplica a propósito de todas as outras diferenças, tratando cada classe com a deferência adequada. Ademais, ainda que por causa do próprio prazer possam dar preferência a contribuir para ele e abster-se de causar sofrimento, elas se deixarão guiar pela consideração das consequências, se estas forem mais importantes, ou seja, pela honra e pela conveniência. Tendo em vista um grande prazer futuro, elas também poderão causar pequenos aborrecimentos imediatos. Esse parágrafo aqui é grande, né? Muito. Ah, geralmente a gente faz assim, Vanessa, a gente lê um parágrafo, né? Seja pequeno ou grande, aí depois a gente volta para discutir o que foi que a gente entendeu sobre aquele parágrafo. Então aqui ele ainda continua falando da amabilidade, né, Jorge? Desde a última vez que a gente se reuniu para ler, né, e discutir sobre o assunto, ainda é sobre a amabilidade, né, essa virtude aqui que o Aristóteles coloca como sendo indispensável também, né, para o convívio das pessoas. Aqui ele está falando, né, de algumas características, de algumas situações em que essa virtude se apresenta. Ele diz aqui, nas reuniões, no convívio social e no relacionamento, por meio de palavras ou atos, algumas pessoas são consideradas amáveis. Por exemplo, as que para agradar elogiam a todos e nunca fazem objeções, pensando que seu dever é não desagradar as pessoas com as quais entram em contato. Ou seja, está falando daquelas pessoas que tentam agradar de todas as formas, né? Tudo que ela for fazer, tudo que ela for falar, ela se preocupa, né, com cada palavra, com cada ato, com cada ação, justamente para não magoar aquela outra pessoa, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, não dá para agradar todo mundo, não dá para ser amável o tempo todo, né? Tem que ter né, o equilíbrio ali, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo quer o nosso bem, né? Ou nem todo mundo gosta da gente, quer a nossa amizade, né, nos quer bem, então tem que saber discernir a situação, né, e usar a razão, a deliberação para poder agir, né, de acordo com a situação que se apresente. O que vocês acham aí do que a gente leu, do que foi falado? Vocês concordam, discordam? Então, Tem alguma coisa? eu penso que de um aspecto, isso pode ser até uma certa imaturidade, é querer agradar todo mundo. Sim, Porque quando a gente fala justamente dessa virtude como meio termo, ele também puxa para uma certa maturidade da justiça, uma maturidade da amabilidade. Lembra que na última vez que a gente fez aqui o encontro, a
discutiu também essa questão da vingança, até uma forma correta de vingança e tudo mais. Sim, E é como você falou, não tem como eu também querer agradar todo mundo, até porque é muito difícil, é uma coisa muito abstrata, muito subjetiva no mundo real, querer agradar todo mundo. Pode ser que eu esteja querendo agradar, mas esteja ofendendo. Então a gente se perde também um acerto ali em algumas coisas. Entende? Há uma entendo. amabilidade, desculpem, há uma aparência muito particular que nós conhecemos no dia a dia, que é alguém ser amável, estar de acordo com aquilo que nós dizemos, perceber aquilo que não compreendemos, enfim, mesmo quando nos faz alguma frente e nos apresenta pontos de vista diferentes e nos diz não é bem assim, já pensou se pode ser desta maneira ou de outra. A amabilidade tem muito de aparente, pode iludir compreensão. É uma pessoa muito amável, é uma pessoa que me ouve, é uma pessoa que tem respeito pela diferença, mas essa amabilidade é uma característica comportamental, porque é uma característica de comportamento. Essa característica de comportamento pode iludir e não ser verdadeiramente uma atenção àquilo que eu estou a dizer, uma atenção àquilo que eu penso. É uma amabilidade. Ele é uma pessoa muito simpática, é uma pessoa muito amável, mas isso não significa de todo, que a amabilidade não seja também uma arma que usamos, uma aparência de compreensão, uma aparência de simpatia. Não tem absolutamente nada a ver com a amizade. No fundo, a amabilidade é apenas uma amizade aparente. Não envolve uma relação, uma proximidade, eu já não direi intimidade, mas algo de autêntico. A amabilidade reveste-se de muitas características que diria postiças. E Aristóteles nisso não perdoa, não é? Ele diz mesmo onde é que está? Já sabem que eu tenho outra tradução, eu vou lê-la. Não é? Quem é deste modo, isto é, amável, quem é deste modo aceita cada coisa que venha dos outros como deve ser, não por amor ou ódio, mas por ser naturalmente amável. Fará o mesmo de modo semelhante em relação a desconhecidos e conhecidos, próximos ou afastados, exceto que agirá com cada um deles de modo adequado. Portanto, sabe adaptar-se, ou preocupar-se, ou se quer o sofrer, não convém do mesmo modo a respeito de íntimos e de estranhos. Portanto, uma coisa é ser íntimo e sofrer intimamente com a pessoa. Isso é amizade. Outra coisa é realmente eu relacionar-me com alguém aparentemente na compreensão, mas de facto o outro é estranho. Ele é terrível naquilo que está a dizer. Não sei o que é que. É isso, né, Jorge? Eu também penso que a mobilidade ela pode ser usada como uma ferramenta É, é isso mesmo. para tentar
ocultar, né? Ocultar, Conquistar o outro. conquistar o Perdão. outro também, né? É. Assim, mas tem pessoas que de fato elas são naturalmente amáveis, né? Assim, Ah, às vezes eu posso ser amável com alguma pessoa porque eu não quero, né, é, causar um isso, clima de tensão. hostilizar. Não quero causar um clima de tensão no ambiente que a gente está, né? Então eu sou obrigado a ser amável com aquela pessoa ali, né? Mas na realidade, se eu pudesse, eu tomaria, eu Isso, ia dar uma de isso, irascível, né? Ficar com isso. raiva e xingar a pessoa, mas enfim. Mas tem pessoas que são naturalmente amáveis, Sim, né? Elas sim, claro são que há. pacientes, né? São mansas e eu conheço várias pessoas assim, né? Também. Aí, Então, você se aproxima dela e ela, né, vai com todas as palavras, com todas as ações dela, ela vai, né, te receber com maior amor, é né, com isso maior mesmo. carinho Acolhe, e acolhe, acolhe. acolhimento, né, É. exatamente. Então, Aqui não é bem o caso que ele está a dizer. Ele está a chamar a atenção, ele não é para essa capacidade de estabelecer a relação. Ele está, isso, é, está, no fundo, a pessoa amável, neste sentido que ele está a salientar, já quer ser amável. E é. aí é que está a diferença toda. O Aristóteles ele trabalha a questão do meio termo, do É, equilíbrio, né? Isso daí para ele é virtude. Então, se você quer agradar de maneira excessiva alguém, então isso daí já foge do padrão ali, né? Já foge do equilíbrio, né? isso Da mesmo. moderação. Opa, isso aí É, não é bem assim, né? é, Tem que, né? Então a gente age de acordo com o que a situação pede, né? Como ele vai dizer mais para frente ali, quando ele diz assim, é óbvio que ambas as disposições descritas são condenáveis e que o meio termo é louvável, né? O equilíbrio ali, meio termo. A tendência a concordar com o que se deve e a discordar do que se deve e como se deve, né? Ou seja, você, quando você concorda com alguma coisa, você concorda sempre utilizando a deliberação, a razão, né? Você não concorda com tudo, você opa, a Vanessa quer falar, você utiliza da razão, né, e vai concordar, como ele disse, como se deve, né, e do que se deve, que é uma característica de todas as outras virtudes que a gente já viu até agora, né. Pode falar, Vanessa. Sim, e se assemelha muito à virtude da prudência, de saber quando agir, de saber quando falar, porque ele menciona que essa amabilidade, que não quer desagradar, isso. e que não se coloca, não discorda, não tem atitude, não tem ação, apenas se põe como amável, é condenável para ele, porque não está em concordância com esse equilíbrio. Então, eu acho que também dialoga com essa virtude da prudência. Inteiramente, É, é isso mesmo. inteiramente. É. É isso A mesmo, né. nossa vida está cheia disto, não é? Sim, sim. Cheia disto. É, tem pessoas que acreditam que a filosofia antiga ela tem que ficar onde ela está, né, na antiguidade, no passado, porque não tem nada para nos acrescentar, mas é o contrário, né? Aqui É. Platão, Aristóteles e vários outros filósofos antigos aí estão aí, né, para para dizer que não, isso aqui é atual, a gente está falando do comportamento humano, da psicologia humana. Não mudou não o comportamento humano. A amabilidade existe, é real, né? A coragem, né? E diferentes situações que eles colocam como exemplo, a gente percebe até hoje, né? Então é interessante a prudência, né? Você
você procura ser prudente, né, diante de várias situações, né, não sair muito tarde na rua, né, porque o perigo da rua aí, então, você ter todo esse cuidado, né, tem a prudência aí dizendo, né, te orientando. Que mais? A amabilidade desequilibrada acaba por gerar não só desconfiança, quanto falsidade na relação que temos com a pessoa que é amável. E dizemos, no fundo, ele é simpático, eu não quero agora estar a entrar aqui em discussões, não quero estar aqui a arranjar grandes sarilhos, grandes inimizades. Então, nessa altura, também eu acabo por ser falso. A amabilidade do outro gera em mim vou dizer, alguma necessidade de entrar em comportamentos de tolerância. Isto é, em comportamentos de tolerância, entenda-se, em comportamentos de eu aguento o que ele está a dizer, embora no fundo não esteja muito de acordo. Mas ele foi tão simpático que eu, portanto, no fundo, se nós pensarmos bem, a relação entre pessoas amáveis não tem o outro como fim. Eu não estou a respeitar o outro inteiramente como pessoa. Estou, no fundo, são duas pessoas que estão a servir de meios, uma à outra, para entrar ali num acordo e tal, em que os dois saem bem, ninguém vence, e assim evitam-se sarilhos e zangas. É um bocado. E Aristóteles nisto também é muito engraçado. Ele diz o seguinte, mesmo no fim, ele diz assim: aquele que estou a ler a outra, não é? Aquele que procura sempre obter prazer e ajudar a criar uma boa disposição, sem mais nenhum outro motivo, é obsequioso, quer dizer, oferece-se simpaticamente. Aquele, porém, que age em prol de vantagem, em dinheiro ou daquilo que o dinheiro puder comprar, é um bajulador, é uma pessoa que só vai querer agradar ao outro. Aquele outro, por sua vez, agora é que vem, que se aborrece com tudo, é, tal como foi dito, de trato difícil e quesilento, zanga-se com facilidade por causa da disposição do meio, não ter nome, parece que os extremos se opõem. Pois, no fundo, o que é que se passa? Eu quero agradar ao outro. Sou bajulador. O outro não quer entrar em guerra comigo. No fundo, estão os dois a mentir. Estão os dois a mentir. E são extremos. E, neste sentido, realmente, o meio não está encontrado de todo. E, portanto, a outra pessoa não vale como ela própria é. Vale tanto quanto eu posso evitar entrar em conflito com ela e assim saio bem, porque eu próprio também não me zango com ela. É terrível. O que ele está aqui a dizer é terrível. Isto acontece muitas vezes. Aparece, se eu vou ao supermercado, quando existe uma fila de pessoas à espera e eu quero ser simpático com outra pessoa e outra pessoa se irrita comigo porque eu estou a ser amável com ela, mas não estou a pensar nos outros todos que estão para trás. A preocupação dele é só agradar, etc. Estas coisas são muito comuns na nossa vida. Tu dizias que os antigos, no fundo, os antigos o que estão a fazer é um retrato daquilo que nós somos, não é? É um retrato daquilo que nós não estão propriamente, a ética não está a fazer aqui teorias acerca
dos princípios, das princípios estáveis. Não está aqui a entrar em contumélias, em modelos ideológicos de a sociedade, de determinado modo, exige que... Não. A ética, neste caso, está unicamente a pensar como é que podemos viver melhor uns com os outros. E o que é que podemos obedecer para sermos felizes uns com os outros. É isso. Não pensa em modelos sociais. Não, nada disso. Nada disso. Nada disso. E também não procura construir, enfim, um modelo pessoal de vida, como, por exemplo, um cristão, um muçulmano, também não está ligado a isso. De todo. Esta ética dita antiga está centrada naquilo que nós somos, devemos ser, parecemos ser, tudo isso. Mais difícil. É isso, meus anjos. É. Os antigos estão preocupados com a questão como devo viver, né? Como devo viver para alcançar a eudaimonia, a felicidade, né? No fundo é isso. Né? E não é uma questão tão subjetiva, tão autocentrada. Não, tem muito de político no sentido autêntico. Isto é, de conseguir viver com os outros e de permitir a felicidade, sim, que do ponto de vista deles será uma felicidade que permite a felicidade dos outros, porque a felicidade é realmente comunitária, no sentido grego da expressão. Não é? Pronto, calei-me. Para ver o que dá para tirar mais do texto aqui. Mas esta disposição ainda não recebeu o nome, embora ela se assemelhe muito à amizade. Pois. A gente já viu que algumas disposições ele tem uma certa dificuldade em definir, né, em dizer, ele sabe dizer qual é o meio termo, né, mas às vezes o excesso, por exemplo, ele não sabe dizer, ele sabe que existe, mas não sabe como definir, né. E aqui de novo, né, como ele diz, ó, a disposição ainda não recebeu o nome. Ele está falando da amabilidade, mas ali, antes disso ele estava falando do meio termo, né? É óbvio que ambas as disposições descritas são condenáveis, que o meio termo é louvável. A tendência é concordar com o que se deve e a discordar do que se deve, como se deve. Mas esta Claro. disposição ainda não recebeu o nome, né? Com efeito, as pessoas que se enquadram no meio termo se assemelham muito àquelas que, com complemento da afeição, chamamos de bons amigos. Mas tal disposição difere da amizade pela ausência de emoção e afeição na convivência. Isso mesmo. Quando tem a ausência de emoção é complicado, né? Aí já não tem mais amizade mesmo. Também tem muito, está muito relacionado, o termo grego aí é muito claro, tem muito a ver com convívio. Tem muito, isto é, um viver, não é o viver em comum, é o viver ao lado do outro como ser vivo. Isto é isso, o convívio, não é? O estar ao lado do outro, o permitir que ele seja ele próprio, isso, no fundo, é uma forma de comungar, não é? A amizade supõe alguma comunhão, não é? Supõe alguma comunhão. É esse sentido que, no fundo, está aqui, não é? Rafael, não sei. Pode falar, Jorge.
Não falo nada. Eu fiquei com uma dúvida aqui, fiquei com uma questão. Vamos mandar uma questão aqui. Quando ele fala dessa questão da amizade, será que existe alguma palavra em grego para isso? Porque essa não é uma amizade. Filia, né? Filia, Filia, precisamente. Mas o Filia. filia, não, mas o filia não teria uma relação mas o filia tem, mas tem emoção na filia, não tem? Tem. Então, é isso que eu tô te falando, porque e também tem uma questão de convivência, da afeição da convivência também. Pois. Então, porque o filia você precisaria ter justamente a emoção envolvida e não a falta de emoção. Então seria uma espécie de afeto, talvez. A filia, olha, vamos dizer assim. Não vou dizer que é complicado. A filia supõe, em primeiro lugar, supõe um desejo por reconhecimento. Eu reconheço no outro algo que me é afim. Eu tenho algo a ver com. Nesse sentido, eu já estou a tomar o outro não como meio, mas como fim, em termos aristotélicos. Isto é, eu já o estou a respeitar tal e qual ele é, ou eu, enfim, tal e qual eu sinto que ele é, Rafael. E realmente tem aí o aspecto do sentir, sem dúvida. E supõe atração. Sim, senhor, supõe. Supõe desejo, supõe, sim, senhor. Supõe intenção supõe. Supõe vontade, claro que supõe. Mas isso tudo não está presente na amabilidade, tal e qual está aqui caracterizada. Não quer dizer que o amigo não seja amável. E a amabilidade pode ser até o início de uma amizade. Não está em causa. Mas a filia já tem uma dimensão tal que ultrapassa tudo o que aqui está presente. Ele disse, aliás, no fundo está a dizer um pouco, o ser amável não é de toda a mesma coisa do que ser amigo, não se pode confundir uma coisa com a outra. O que é certo é que muitas vezes nós caímos nesta ilusão. É muito amável porque é meu amigo. Ou é Exato. meu amigo, logo é muito amável. Uhum. Nisto estamos realmente, no fundo, Aristóteles está aqui, no fundo, está a chamar a atenção para os equívocos em que nós facilmente caímos quando alguém é amável, ou na falsidade de tomar a amabilidade como uma espécie, um pouco sinónimo de amizade. Uhum. Não é? Um bocado assim, um bocado assim. Quando no fundo isso é um engano, é um equívoco e é Sim, uma sim. ingenuidade, não é? Esse era o ponto que eu queria, Jorge. Esse era o ponto É, que eu queria. Muito bom, obrigado por explicar. Era é, esse o é, ponto, pô, porque a gente confunde mesmo, porque amabilidade não quer dizer amizade, nem amizade quer não, dizer amabilidade também. Tem uma questão aí um pouquinho mais quebrada no fundo aí da coisa. Também é se utilizado até em questão de utilidade. de Utilidade. desculpa, sim. Se há aspecto que, tal e qual como a amabilidade, há um outro extremo máximo de aparente amizade, que para os gregos é quase fatal, que é a paixão. A paixão, o pathos, não é? O sofrer com a presença ou a ausência do outro. Também isso é algo que ilude relativamente à amizade, porque não quer dizer que alguém sejamos amigos porque estamos apaixonados ou porque temos uma paixão pela outra pessoa. Talvez isso seja precisamente aquilo que acaba
completamente com a possibilidade de nascer uma amizade, uma vez que a paixão raramente nasce. É qualquer coisa que rebenta. Não quer dizer que não pode acontecer, mas é um outro extremo. É um outro extremo. Mas aí a confusão é mais complexa. E não está aqui, vai estar na ética Nicoma, que vai estar lá mais para a frente. Porque naturalmente que a paixão é uma doença, não é? E por isso regrar a paixão poderá ser o início de uma amizade, mas raramente. Quando eu deixo de estar apaixonado ou ter a paixão por alguém, dá, mas é o contrário. Dá, mas é o contrário. Dá ódio, dá afastamento, dá indiferença, mas não há lei nisto. Não há lei. O que é certo é que Aristóteles nisto, e a Vanessa nisto tem toda a razão, e isso é difícil porque tem muito racional, Rafael, a filia, no fundo, é possível, existe, acontece, procura-se, cultiva-se, mantém-se, mas tem muito de racional. Tem muito de racional. Não tem de passional, porque se tiver de passional, tem de irracional. É uma coisa, mas ele diz isso muito bem lá para a frente, e Platão de que maneira, não é? Daí o banquete, ou o Fedro, por exemplo. Aí sim, aí sim. Aí não há dúvida. Complicação, não é? Bem. Sim. Muito, muito interessante essa distinção que ele faz entre amabilidade e amizade aí, né? Muito, muito. Se houver emoção ou não, né? Ou afeição na convivência, como ele diz, não importa, né? Porque o amável, a amabilidade, ele vai, diferente da amizade, né? Vai surgir naturalmente, como ele diz Claro, aqui, né? claro. Mas tal disposição difere da amizade pela ausência de emoção e afeição na convivência, pois uma pessoa com este caráter comporta-se em relação a tudo da maneira certa, não por um sentimento pessoal de amor ou de ódio, mas por amabilidade natural. Pois. Ui, desculpem, Pode falar, gente. desculpem. Eu ia quase sair do ecrã aqui, da Ah, tela, não tá. é? Como vulgarmente se diz, sair aqui da tela sem dar por isso. Uhum. Aí, demais, Sabe o né? que eu acho isso bonito que ele fala? Essa Sim, amabilidade natural. É, Isso quer dizer que é muito intrínseco, que nós temos essas coisas dentro de nós, mas precisamos fazer um certo esforço para que elas saiam. Me lembra, de certa maneira, a caverna de Platão na República. Há um esforço também para você sair daquela situação da caverna, mas ele tem que partir de você para ir, porque isso é natural, mas você também tem que fazer seu esforço, sua parte. Não pode ser passivo frente a isso. de facto, há uma diferença muito grande entre ser naturalmente amável, que era aquilo que o Heidegger, no fundo, estava a salientar quando falou nos primeiros momentos. Uma pessoa é naturalmente, espontaneamente acolhedora, é uma pessoa amável e não tem fim nenhum. Não está a pensar nisso, sai dele, é dele. E nós dizemos, ele é mesmo assim. Outra coisa é o querer ser. E aí a falsidade, não é? Aí a hipocrisia, aí mil e uma coisas, não é? Mil e uma coisas. Mil e uma. Enfim. sim. Hum, Ai, ai. Então, a gente já viu que a pessoa amável, ela, né? Não importa o tipo de pessoa que se aproxime dela, o tipo de situação, ela vai ser amável né, de qualquer maneira. Como ele diz, ela terá este comportamento tanto em relação às pessoas que conhecem, quanto aos que não conhecem, em relação às pessoas íntimas e as que não o são. Em cada um destes casos, todavia,
ela se conduzirá da maneira mais conveniente em face das circunstâncias. Equilíbrio. Equilíbrio. Cá está. Equilíbrio. Meio termo. Pensemos como é fácil, a partir da amabilidade de alguém, sermos explorados por essa pessoa. Mas também com a nossa amabilidade, querer explorar o outro, seduzir o outro. São coisas muito complicadas e de que cada um de nós e todos nós somos capazes. Não vale a pena estar com ilusões, porque somos capazes disso tudo. Uns mais, outros menos, mas é terrível. Sim. Que mais? Dissemos de um modo geral que as pessoas amáveis convivem com as demais da maneira certa, mas é com vistas ao que é honroso e conveniente que elas visam a não causar desgostos ou a contribuir para o prazer. E agora? E agora? Dá uma impressão que É, eles ficam meio em cima do muro, né? Dá uma impressão mais ou menos assim de primeiro. É Não que engraçada a se... expressão. É, né? Mas uma impressão mais ou Muito menos. engraçada. Muito engraçada. Percebe-se muito bem o que quer dizer. Passa batida, como a gente fala, deixa tudo bem, passar batida as coisas, né? É a tal força da imagem do português do Brasil, pá, que isto não tem. Que magnífica expressão essa de estar no meio do muro, porque diz tudo, quer dizer, não vale a pena estar com discursos não sei o quê, muito complicados, não, diz tudo, percebe-se logo o que é, isso é extraordinário, extraordinário. E o que eu acho mais interessante é que a amabilidade não é algo dado. Com os gregos, a gente entende que essas virtudes, o ethos, ele é algo que você alcança com o hábito, com essa convivência. Então, não é algo dado. Quando ele traz todas essas características da amabilidade, ele fala de uma amabilidade natural, ela é natural nessa construção. Sim, sim. Embora esteja também, seja próprio e a discutir. Seja próprio do ser humano essa capacidade, devido a quê? Devido à razão. No fundo, com Aristóteles, e até em grande parte com Platão, mas com Aristóteles claramente, no fundo tudo isto está contido na razão. Tudo. O próprio ethos, não é, que referiu, é um aspecto da racionalidade humana. E essa absorção da emoção, do sentir, do, do querer, do desejar pela razão, pela racionalidade, muitas vezes introduz naquilo que Aristóteles diz para individualmente e pessoalmente, parece introduzir alguma indiferença por aquilo que nós, de facto, vulgarmente dizemos que sentimos. Realmente o hábito, né? Também, não é? A exis grega, não é? Em muitos autores tem uma componente racional que é praticamente total, porque o meio termo é racional. Nós emocionalmente, meio termo não conhecemos, que a emoção
por natureza, não é meio termo. A emoção, por natureza, sempre envolve algum desequilíbrio. Eu tenho emoção, a emoção retira-me daquilo que eu equilibradamente estou a ser, do meio do muro, não é? De estar em cima do muro. A emoção geralmente abala aquela situação estável, abala isso. Mas com Aristóteles, de facto, o modelo para se manter em cima, eticamente, para se manter em cima do muro, é a razão. É a razão. E nós aqui temos alguma dificuldade, nós, nesta época, não é? Temos alguma em que valorizamos muito a emoção, damos-lhe um valor muito grande, e não é preciso a psicanálise para referir isso, até porque anteriormente a isso muito foi dito, investigado, e interessa, e continua a ser, e de que maneira dá-se uma grande importância à emoção. Os gregos também davam. Nós gostamos daquilo sobre que pensamos, mas necessariamente, senão não pensamos. Mas o que é certo é que esse equilíbrio e o hábito, esse hábito que referiu, a partir do qual se desenvolve essa capacidade ética, essa capacidade de equilíbrio, de meio termo, está muito centrada na capacidade dianoética, na capacidade lógica, na capacidade de avaliação. Aliás, ele aqui neste parágrafo chama a atenção para isso. É preciso avaliar aquilo que está à volta. Avaliar aquilo que está à volta. Que é engraçado. É uma coisa engraçada. Enfim. Posso isso. lançar uma bomba? Pode. Pode lançar uma bomba? Pode, deve, Jorge? Pode, Jorge? Posso lançar uma bomba? Posso lançar uma bomba? Claro! As bombas é que interessam. Será que ele também não está falando que isso, de certo modo, todo esse livro, talvez não seja uma construção de uma razão ontológica do ser humano? De certo modo. Sim, está a falar da ética, não é? Da racionalidade. Sim, em parte é uma necessidade da própria razão, não é? A ética é uma necessidade da razão, porque se a ética não tiver princípios que a orientem, então o pensamento irá cair, irá ser um pensamento inútil e será, sobretudo, um pensamento medíocre. Um pensamento que, enfim, estando a ser tendencioso, resultará num pensamento oportunista, sofista, mas não um pensamento sobre aquilo que não é um pensamento sobre aquilo que é. Será um pensamento sobre aquilo que nos faz parecer que é. E nisso é sofístico, é falso. E realmente é necessário uma ética, uma autenticidade naquilo que decidimos pensar, ou pelo menos na exigência com que pensamos, que é de natureza ética e comporta naturalmente uma dimensão ontológica. Isso é fatal, Rafael. Isso para os gregos, sem ontologia, não sei nada. Não sei nada. Agora, o modo como aparentamos isso, queremos parecer isso, fazemos de conta, isso então não acaba, isso então não acaba. Esquecemos, no fundo, a ontologia, não é? Esquecemos a ontologia. Lá está Heidegger, aquela história heideggeriana, isto é, a metafísica acabou por levar a que a filosofia esquecesse a ontologia.
a especulação brutal acerca do que se é, do que deixa de ser, acabou por levar a que se esqueça realmente o ser disso tudo. Realmente nisso, ele tem alguma, se não toda a razão. Pronto, além. Perfeito. Quer seguir mais um pouco o texto, ou Raidson? Sim, agora. Peraí que o negócio travou aqui. Tá, agora ver o que mais tem Olha, a- tem o exame daquilo que está à volta, que é muito engraçada. É muito engraçado. Não sei aqui como é que ele traduz isto. Deixa-me cá ver. Isto está. Esta questão de se saber o contexto em que se é amável é muito, muito curioso. Deixa cá ver se eu encontro isto. Eu estou a falar de memória. Agora não estou e não quero encontrar nesta tradução a cota. O resto estou a falar de memória, porque sei que isso é tratado e que é curioso. Olha, pá, pronto. Paciência. essa questão de fazer exame, né, É isso sim, é isso das, mesmo. das É diferentes isso, situações que se apresentam diante é do isso mesmo. indivíduo, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso é fundamental, né, É, é, é isso mesmo. naquela, é o que ele chama de deliberar, né, Jorge? Uhum. Você delibera, você tem a capacidade de deliberar, né, de raciocinar, de refletir sobre a situação e determinar se é uma situação válida, né, se é adequada, se ela vai te levar para aquilo que ele tanto procura, né, para eudaimonia, né, ou para, né, uma vida de virtude, de felicidade, né, como é que ele diz, esqueci a expressão, mas é isso, né, você refletir sobre tudo aquilo que acontece na sua volta, né, então E essa penso, capacidade que o indivíduo tem que ter, né, que ele defende. e veja-se bem quanto isto é agora é uma bomba também, Rafael. Pense-se bem como nós, se queremos ser amáveis, não fazemos precisamente a mesma coisa. Ou se somos amáveis porque avaliamos aquilo que nos rodeia primeiro, também. Parece que estou a tornar o ser humano falso, mas ele é, de facto, potencialmente falso. Não estou a dizer que ele é, de facto. Mas se quiser e se souber aproveitar, ele sabe sê-lo e então sabe seduzir e sabe ser amável. Depois de ver o meio em que está. Claro que não é nesse sentido que estamos aqui a falar. E o Wrightson, aquilo que disse é o que é correto, não é? Mas não deixa de ser uma farpa. Uma farpa. Isto que eu estou a mandar é uma farpa. Lembrei agora de uma expressão tem um vídeo da Rita Lee que viralizou muito, que ela fala: "Ah, mas ela é toda boazinha, ela é tão Isso, galera". um bocado isso. Se É, quisermos deixar de forma mais didática, funciona. claro, claro, claro. É a sedução, não é? E a sedução que depois é potenciada por as pessoas que são seduzidas. Ah, ela é tão boazinha, pois, já está seduzida, e a pessoa que está a fazer essa avaliação vai contribuir
para que as outras pessoas se deixem seduzir e indover isso tudo. Há textos gregos sobre a falsidade, sobre o pseudos, não é? Sobre o aparente, que são apaixonantes. E não só apenas este, mas visto do lado que não é tão bonito do ser humano. Enfim, bem. Bora continuar a leitura. Alguém se habilita aí, se voluntaria a ler esse outro parágrafo? Eu? Maravilha. Oi. Maravilha. Bora, Tô vai. aqui. Então vamos lá. Este é então o meu termo, mas não lhe foi dada uma designação própria das pessoas que proporcionam prazer àquelas com as quais convive. As que desejam ser agradáveis sem qualquer objetivo ulterior são amáveis, mas as que agem dessa forma com a intenção de obter alguma vantagem em relação a dinheiro ou a coisa que o dinheiro compra são aduladoras. Por outro lado, as pessoas que fazem objeções a tudo são, como já dissemos, intratáveis e altercadoras. As situações extremas parecem contraditórias, porque o meu termo não tem uma designação própria. Olha aí, ó. Que maravilha. Lá né? está. Lá está. Pô, eu acho que eu vou mandar botar no outdoor esse parágrafo. Pensou aí? Pensou aí, Rafael? No outdoor, né? Essa é boa. Essa é boa. Imaginou, Jorge? Botar aí também, botar aí, Raíssa. Um desse aí bem na entrada da cidade, assim, pá. O pessoal não ia entender nada, né? Ou ia ofender geral. É. Então é isso, né? Então ele continua falando aqui né, do meio termo e né, dessa falta de habilidade, capacidade que ele tem né, como já havia dito, de dizer do que se trata, né, de qual designação que o meio termo tem, né? Das pessoas que proporcionam prazer, aquelas com as quais convivem, né? Ou seja, que elas são boas, né, com aquelas que elas convivem. As que desejam ser agradáveis sem qualquer objetivo ulterior são amáveis, né? Ou seja, ela é agradável com a outra sem querer nada em troca, né? Mas as que agem dessa forma com a intenção de obter alguma vantagem em relação a dinheiro, a coisas que o dinheiro compra, são aduladoras, Isso. né? Pessoas interesseiras ali, que está sendo amável porque quer alguma coisa da outra, né? Por outro lado, as pessoas que fazem objeções a tudo são, como já dissemos, intratáveis e alternativas. Quem faz objeção a tudo é o Sócrates. Então, o Cara, intratável mas eu acho que não é uma dele não que ele palavra. está falando aqui, né? Não, mas eu fiquei, sabe, você fez uma coisa muito interessante, Raíssa. Eu fiquei pensando assim, como é que devia ser convívio com Sócrates daquele jeito, cara? Devia ser chato pra caramba, bicho. Com Devia ser certeza. chato pra caramba, toda hora o cara ia ficar questionando as coisas, meu. Não é à toa que o povo foi lá, toma um líquido aqui muito louco aqui pra você aqui, fião. Toma. Era por isso que as obras do Platão terminavam em aporia, cara. Até nós tem aporia Né? até Ou hoje. seja, sem solução aí, porque ó, ele fazia você achar que você era especialista no assunto, né? Que você era entendido naquele assunto. Aí começava a te fazer várias perguntas, aí a mentalidade da pessoa ia mudando, né? Aquele que se achava que conhecia demais, aí, né? Ia mudando o pensamento dele. Aí ele, opa, aí começa a descobrir que ele, na verdade, ele não sabia de muita coisa, não, né? O Sócrates, que dizia que não sabia de nada, tem mais conhecimento do que ele. Então, a essas perguntas, esses questionamentos que o Sócrates fez, foi isso que levou ele a tomar a cicuta lá, né? Porque ele ficou perturbando lá os políticos, os artesãos, né? Os poetas. Então, aí os caras, opa, ficaram de saco cheio dele. E o pior não é isso. Depois ele fala assim, só sei que nada sei. Então diz aí que você sabe então, bichão. Cara, ele era, a postura dele era essa, né?
cara. Fazer Hum. perguntas ali no Eutífron, por exemplo, começou a falar de piedade ali com o Eutífron, né? Aí o Eutífron dizia que sabia o que era piedade, e com o decorrer da conversa, no final do Eutífron, Sócrates, eu lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa ali e caiu fora, né? Ou seja, ficou de saco cheio, cara, né? Os diálogos aporéticos têm essa característica. A palavra aporia significa isso mesmo, não tem saída, não tem poros, não tem por onde sair. É o que significa a palavra. Aporia significa isso, aquilo que não tem poro, que não tem saída. Essa situação em que a pessoa não tem saída tem essa que tu disseste. A saída é outra. Olha, vou-me embora, porque desta eu não sei sair. Já não é aquilo que eu pensava, que eu pensei que. Mas aquilo a que eu chego neste momento, por intermédio dele, também não tem saída para aquilo que ele me propôs. Ora bolas. Então, olha, a minha saída é outra. Vou-me embora, desisto. E essa desistência, aquelas pessoas que condenaram Sócrates são pessoas, todas elas, que foram conduzidas à aporia, à situação de com ele não terem saída. Não têm nada, podem opor-lhe, opor-se-lhe, mas a oposição que lhe fazem leva a que ele reduza a importância daquilo que eles opõem, prova a falta de sentido disso e a certa altura não há porta por onde sair. E é a aporia. Também não se chega a conclusão nenhuma. Pior ainda. Pior ainda. Enfim, já fomos parar outra coisa. A conclusão é fuja. A conclusão é Diga. fuja. A Sim. conclusão é fuja, fuja. Sim. Fuja da realidade, fuja das coisas. O... Tá, passando uma moto aqui. Então, é isso, né? Pessoal, vocês acham que dá para ler mais um parágrafo? Eu já tá bom. Eu tô doido para chegar no livro 5, né, que fala da justiça. E aqui a gente parou aqui no 6, vai dar início ao 7, né? E quando chega no 9, se não me engano, termina o livro 4. Aí, né? Ou seja, tá perto de acabar esse livro aqui. Em 2029, talvez. 2029, né, Jorge? Falta Quando 3 lá anos aí. chegar, Nada, semana que vem, ou no máximo 2 semanas, a gente chega no livro 4. 5, né? Se Deus quiser. 5 semanas, Mas ok. Estou a 5 brincar semanas. Estou a brincar O que contigo. vocês acham? Vocês querem continuar a leitura ou a gente para por aqui mesmo? Olha, que este tempo, Bateu cansaço? se nós entramos, isto que vem a seguir é sobre o ser simpático, o ser gentil. Ser gentil, É sobre, né? sobre gentileza. Como é que ele traduz? Pois, também pode esse ser. parágrafo parece ser Jactância. É jactância, sim. Mas é ser, no fundo, aqui está a gentileza, é mais verdadeiro relativamente ao grego. Ser gentil, ser. Este também isto que vem a seguir também também é forte. Eu não leio, curioso, não leio né? isto há bastante. O Jorge falou gentil, né? Gentil. Aí me veio em mente Sim. aquele filme do Jim Carrey chamado Sim, Senhor, né? Sim, Senhor, né? O nome do filme é Sim, Senhor. Aí o gentil me veio em mente esse filme porque ficou gravado a voz de uma personagem lá que ela é iraniana, ela é de um país árabe aí, né? Ela aceitou, o Tim Kelly aceitou casar com ela para ela ter a cidadania americana, né? Aí tem uma parte que ela fala, és muito gentil, cara, gentil, né? Por causa do sotaque dela, gentil.
Aí esse filme, ele é muito interessante, assim, né? Porque eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente vê aqui. O Aristóteles, ele fala do meio termo, do equilíbrio, né? Só que esse filme, não. Lá ele apresenta alguém que dizia não para todas as ocasiões que aparecia para ele. Ah, você aceita entrar na igreja dos mormons? Aí ele batia a porta lá, não. Ah, você aceita assistir um show lá de uma banda tal? Aí ele, não, né? Dizia não para tudo, né? O cara vivia a vida dele, tava para morrer mesmo ali, né? E ilhado ali, sem participar de nada na vida, sem aproveitar as coisas boas da vida, e e nem as ruins também, porque só ficava com ele mesmo aí, trancado dentro de casa, ia para o trabalho, parece que não tinha emoção, alegria nenhuma. Até que ele viu um panfleto, né, de uma, como posso dizer, de uma reunião que ia ter, né, chamada Sim Senhor, uma espécie de terapia, de autoajuda, entende? Aí ele resolveu participar aí, né, porque ele tinha um amigo íntimo, né, é amigo mesmo dele, assim, quase irmão, que dizia para ele, Cal, você está acostumado a viver essa mesma vida aí, cara, sem se envolver com nada na vida, e ficou falando um monte ali na cabeça dele, ele acabou aceitando, né? Ele resolveu assistir a reunião e o cara que estava fazendo a palestra lá falou, foi tão convincente que entrou na cabeça dele, né? Parece que fez uma lavagem na cabeça dele, e ele começou a dizer sim para tudo na vida, né? Todas as oportunidades que apareciam na vida dele, ele começou a dizer sim. Aí, aí foi o que mudou completamente a vida dele, assim, entende? Por mais ele aceitou dar carona para um morador de rua, né? Aí o cara disse assim, ô cara, você pode me emprestar o teu telefone aí? Aí emprestou o telefone, que ele não podia dizer não, né? Emprestou o telefone e o cara ficou horas ali no aparelho no telefone dele e acabou descarregando a bateria e o carro ficou no prego. Ele deixou o morador de onde ele queria e depois o carro dele ficou no prego, né? E agora que ele não tinha mais para quem ligar? Aí ele foi andou não sei quantos quilômetros até o posto de gasolina, né? Com o balde na mão, chegou lá, posto todo escuro lá, né? Não tinha ninguém por perto. Aí ele enchendo lá a gasolina dele no balde, e apareceu uma moça, né, na moto lá, e para abastecer também, que acabou, né, dando um beijo nele, assim. Foi que ele começou a ver que, embora em certas ocasiões desse errado, mas no final parece que tinha um resultado bem positivo, assim. Foi que ele foi mudando, assim, a vida dele. Para alguém que dizia não para tudo, começou a passar a dizer sim, né? Então ele viu uma diferença significativa assim na vida dele que mudou completamente, né? É um filme muito interessante, assim, ele vai de um extremo a outro, né? Na realidade ele não tem um equilíbrio. No finalzinho que ele começa a descobrir que você você pode dizer, você pode analisar a situação e escolher dizer sim ou não, dependendo da situação, do que pedir, né? Ele achava que eu ele dizia não, ele dizia sim, né? Então, onde é que está o equilíbrio aí, o meio termo, a moderação? Foi descobrir no final, né? E é um filme interessante, assim, com o Jim Carrey, eu achei bem legal. Então, A gentileza aqui em Aristóteles faz sempre lembrar isso foi alguém que me disse, na reação que teve à leitura, e já não me lembro se era ele ou ela, mas lembro, nunca mais me esqueci, porque aquilo que ela disse é uma boa definição. Uma pessoa gentil é uma pessoa que tem bom feitio. bom feitio. Bom feitio. É o Mr. Yes, não é? Tem bom feitio, isto é, não se irrita, não reage mal, não é? Não reage mal. Diz yes. E claro, isso não é nada, não é? Não é a gentileza equilibrada, não é? Não é. Agora, nós não temos, de facto, e já todos dissemos aqui hoje, Aristóteles não tem uma, um, uma
uma virtude, não tem um nome para cada uma destas virtudes, para cada um destes equilíbrios, é um facto. Como é que nós dizemos acerca de uma pessoa destas? Dizemos que ela é equilibrada. Nossa maneira de dizer. É uma pessoa equilibrada. Olha, não tende para ser muito, nem para ser bem. É uma pessoa que sabe fazer, sabe comportar-se, é uma pessoa moderada. Pronto, não tem exageros. Nem para cima, nem para baixo. Né? Mas não temos nome, de facto. Quando muito dizemos, ele é uma pessoa razoável, uma pessoa que sabe aquilo que faz, pensa naquilo que faz. É a nossa maneira de dizer a coisa, não é? Ou então, dizemos nós aqui, ele faz as coisas com juízo. Dizemos juízo. lá. Ele tem juízo. Não é? Tem juízo. Ai. Esse Jorge. Então a gente fica combinado assim, né? A gente termina por aqui, na próxima sábado a gente continua, né, a leitura. É isso, porque o 7 ele é grandão, né? É grande. Então deixa eu parar a gravação aqui. Beleza.